Eu também quero dar uma opção para a turma que gosta de incluir uma carninha no feijão. Deixa eu te mostrar o que a gente vai precisar para temperar esse feijão. Meia cebola, dessa vez vão 4 dentes de alho. E isso é o básico do feijão, né? Mas aqui a gente vai dar uma nova cara colocando meia xícara do bacon em cubinhos e 1/4 de colher de chá de cominho em pó. Para mim, cominho é uma especiaria assim que combina demais com feijão. Vai 1 colher de sopa de azeite e quando aquecer vai o bacon. São 2 minutos mexendo para ele dourar e soltar um pouco da gordura que vai dar sabor pro refogado. Depois vai a cebola e uma pitada de sal. Conta 3 minutos e aí é hora do alho. Perfumou? Pode juntar o cominho. Que perfume! E agora sim, aquele esquema que você já sabe qual é. A gente vai colocar uma concha do feijão com o caldo. Amassa bem, com vontade. Aí o caldo vai engrossar naturalmente, porque o amido é um espessante, né? A gente não precisa colocar nenhum desses temperos prontos, desses temperos que vêm com outro tipo de amido de milho. E pronto, aqui já dá para juntar o restante do feijão. Agora vai também meia colher de chá de sal e o feijão precisa cozinhar por uns 10 minutinhos. Se em vez de bacon você estiver usando uma carne de cozimento longo, essa é a hora de colocar na panela. Como a carne vai estar cozida, só precisa apurar os sabores junto com o feijão. E esses 10 minutos finais são mais do que suficientes para isso. 10 minutos depois, olha que beleza que tá esse feijão aqui. Já até desliguei. Ai. É muito bom, né? Essa salada já dá um adianto na vida dos supersticiosos. Ela é finalizada com semente de romã, que é símbolo da prosperidade, né? Olha, para começar, a gente vai descascar um chuchu. E aí, você vai ver que depois a gente precisa passar na água, que ele fica super escorregadio, e secar bem antes de cortar. É isso aqui, ó, que a gente vai tirar. Passou uma aguinha no chuchu, tem que secar. E agora sim a gente vai cortar em cubinhos. Então você pode fazer assim, onde ele começa a engrossar, você corta na metade. Aí essa parte aqui, você já corta na metade para tirar a semente. Agora cada metade a gente vai cortar em tirinhas, bem fininhas, pode considerar assim de meio centímetro. Aí cada uma dessas fatias você vai cortar em tiras de meio centímetro novamente e cada tira em cubinhos. Isso aqui dá uma crocância para a salada que você não imagina. Vale a pena, tá? Fazer essa etapa. E você vai ganhar tempo, sabe por quê? A gente vai usar feijão em conserva. Então pode investir aqui um tempinho fazendo esses cubinhos. Agora, se você quiser fazer cubos maiores, você é livre, meu amor! O legal é que nessa salada o chuchu é cru, por isso que ele fica tão crocante. Bom, você entendeu aqui como é que é o rolê, né? Então vou dar uma agilizada. Temos o chuchu. E agora a gente já pode escorrer a água do feijão em lata. Claro que você pode preparar essa receita com o feijão branco que você vai cozinhar na sua casa, não tem problema nenhum. Mas eu quis dar essa agilizada e te mostrar que dá para usar esse aqui também, tá? São 3 latas. Eu já tenho 2 escorridas aqui. E agora eu vou escorrer a terceira. Para essa preparação, eu indico que você passe um pouquinho na água assim para tirar o excesso de sal. Vou deixar escorrendo um pouquinho enquanto eu te explico o seguinte. O feijão em conserva deve ter
na lista de ingredientes feijão, água e sal. Então, você pode usar tranquilamente. Se você quiser cozinhar em casa, vai ser assim. Você vai colocar 1,5 xícaras de feijão de molho e vai deixar 8 horas. Aí você escorre e vai juntar esse grão com 6 xícaras de água e vai cozinhar na pressão por 10 minutos. É isso. Você vai ter a mesma quantidade que a gente tem aqui com 3 latas. Esse aqui que já escorreu um pouquinho pode vir aqui para a tigela. E agora a gente vai juntar o chuchu. Aqui tem 3/4 de xícara de amêndoa picada e torrada. Se você não encontrar amêndoa que você vai picar em casa e pode torrar em casa, você pode trocar por castanha de caju. Até amendoim dá certo, tá? Só que tem que estar torradinho. Mais crocância! A semente de romã, clássica nessa época do ano. Aqui tem meia xícara. São as sementes de uma romã. E eu vou reservar um pouco pra gente decorar no fim aqui a salada. Para dar um frescor para essa salada, a gente vai colocar folhinhas de coentro. São 3 ramos e coentro combina demais com romã. Fica muito bom. Claro que se você detesta, você é hater de coentro, não tem problema nenhum. Manda ver na salsinha. É chuva de coentro. E o molho também é bem simples. Aqui tem o caldo de 2 limões. Vai juntar meia xícara de azeite. E aí, para dar um chance, a gente ainda vai colocar as raspas de 1 limão. Nesse caso, pode ser o Tahiti. E pronto. Para essa preparação, eu vou te falar a medida exata, tá? Meia colher de chá de sal, que é mais ou menos isso aqui. E uma pimentinha para quem quiser. Fechou. E vamos emulsificar o molho. Olha como fica cremoso. O agito mistura, né? O azeite com o limão. Foi o molho. E agora só falta misturar. Como eu estou usando esse feijão em conserva, que é um pouquinho menos firme do que a gente gostaria, então pode misturar delicadamente para ele não desmanchar. Depois a salada vai para a geladeira e ele vai ficar mais firminho, tá? E o feijão, ele resseca um pouco se você fizer na véspera. Essa aqui é bom fazer no dia mesmo, mais perto da hora de servir a ceia. E depois manda para a geladeira. Você viu que tem muita prosperidade garantida aqui, né? Tem a semente de romã, tem o feijão. Na cultura judaica não é só a lentilha, não. São as leguminosas. Todos os feijões representam fartura, fortuna, fertilidade, né? Então essa salada aqui tá perfeita. A primeira dica para chegar no feijão que você quer não é culinária, é matemática. Vou te mostrar aqui a conta. 1 xícara do feijão cru rende 3 ou 4 porções dele cozido. 2 xícaras, para quem mora sozinho, rende feijão para a semana toda. A primeira etapa do feijão é o molho e o remolho, que nada mais é do que deixar o feijão hidratando por 12 horas antes de cozinhar. Olha, se você nunca preparou um feijão, eu tenho certeza que você já viu isso na casa da sua avó. Agora, para realmente dar certo, precisa tomar cuidado com a quantidade de água. Ela tem que ser o dobro da quantidade do feijão. Então, aqui a gente tem 2 xícaras e eu coloquei 4 xícaras de água. Ah, outra coisa aqui, ó. Feijão boiou, tem um só. Tirou.
É importante que o nível da água fique uns dedinhos acima do feijão, porque durante esse tempo de descanso, os grãos vão absorvendo parte dessa água e vão inchar. Fora isso, é super importante você trocar a água pelo menos uma vez, na verdade uma vez, no meio dessas 12 horas, porque chega um ponto que ela fica saturada, então o processo não tem como avançar. Essa segunda etapa do molho é o que a gente chama de remolho. Depois de 6 horas, o feijão já vai ter absorvido parte da água e inchado bem. E aí, ele fica assim, ó. A água fica bem escura, você viu que ele incha bem. Lembra quanto tinha a diferença aqui, que tinha 2 dedos de água? Agora ele já tá assim, quase na superfície. Então, tá na hora de trocar a água. Aí no meio das 12 horas, você vai colocar de novo a mesma quantidade de água. Passado o tempo do remolho, o seu feijão tá pronto para ir para a panela. Mas antes, a gente tem que descartar essa água aqui, né? O jeito mais prático de cozinhar o feijão é na panela de pressão. Ela realmente dá conta do recado e em menos de 1/3 do tempo o seu feijão vai estar pronto. O feijão preto precisa de 15 minutos, tá? O único ingrediente que você pode juntar aqui é o louro. 1 folhinha por xícara, 2 folhas de louro. Agora não vai mais nenhum tempero, nem sal. A gente só tempera na próxima etapa, depois do cozimento, é com um refogado. E isso tem muitas vantagens. Uma delas é que você vai conseguir variar os temperos com esse mesmo feijão. Você pode porcionar e metade você vai fazer de um jeito, metade do outro. Agora é fogo alto e quando pegar a pressão, a gente baixa e conta 15 minutinhos. Depois que o feijão ficou 15 minutos cozinhando na pressão, dá para desligar o fogo. E como eu ainda tenho que deixar os ingredientes do refogado no jeito, eu vou deixar a pressão sair naturalmente, o que também leva uns minutinhos. Mas, se você quiser acelerar o processo, você sabe como faz, né? É só colocar a panela sob água corrente, tomando cuidado para ela não cair em cima das válvulas. Só o que não pode é abrir a panela antes da pressão sair completamente. A gente vai usar 2 tomates que eu já deixei em cubinhos, meia cebola também picadinha, 3 dentes de alho. Isso tudo eu já deixei cortado para agilizar a nossa vida. E aí, para a combinação de sabores ficar bem especial, vai também um ingrediente que nem todo mundo usa no dia a dia. Um pedacinho da raiz do coentro. Isso aqui tá bom. E 2 talos. É o talo mesmo que a gente vai usar no refogado. As folhas eu vou reservar para finalizar. Feijão preto combina demais com coentro, fica muito bom. E eu vou começar cortando a raiz e os talos. As folhas, eu vou só fazer um montinho e cortar como se fossem umas fatias, assim. E tá bom, não precisa cortar mais do que isso não, a gente vai deixar uma apresentação mais rústica. A pressão aqui já saiu e a gente pode abrir a panela. Aqui a gente tem o feijão cozido, macio, delicioso, e o caldinho do feijão preto, que é mais tingido. O tempo exato do cozimento do feijão pode variar um pouquinho. O que vai dar aquele ponto cremoso, consistente, eu pelo menos adoro, tem gente que até gosta de feijão ralo, né? É na fase do refogado, que é o que a gente vai fazer agora. Fogo médio, vamos deixar a panela aquecer um pouquinho. Aqui na panela vai 1 colher de sopa de azeite.
E você pode juntar a cebola primeiro e temperar com uma pitada de sal. Mexe, mexe, refogar isso, né? A gente cozinhar os alimentos cortadinhos e um pouco de gordura mexendo bastante. E esse processo aqui leva uns 5 minutinhos até ela dar uma boa dourada. Você tá vendo que a gente cozinha o feijão numa panela e faz o refogado em outra. O refogado é o tempero. E não adianta simplesmente você jogar esses ingredientes crus no feijão. Não vai dar certo, tá? Precisa ficar nesse mexe-mexe justamente para criar a base do sabor que vai temperar o feijão. Vai uma pimentinha. E nesse ponto aqui que a cebola já bronzeou, a gente junta o alho. Só lembrando, aqui tem 3 dentes e eu vou juntar também a raiz e o talo do coentro. E pode juntar o tomate. Para o refogado ficar bem saboroso, essa história de colocar primeiro um ingrediente, depois o outro, é super importante, porque o tempo de cozimento dos alimentos varia bastante. A cebola você viu que levou 5 minutos. O alho, em 1 minutinho, ele já solta o perfume dele e você pode colocar também os talos do coentro, a raiz, e só depois é que vai o tomate. Assim todo mundo vai conversando e trocando os sabores. Essa aqui vai ser uma base bem potente para deixar esse feijão com um sabor realmente delicioso. 2 minutinhos e esse refogado tá pronto. Agora vem um momento chave do preparo, que é a hora em que o feijão vai para o refogado. Isso vai acontecer em 2 etapas. Primeiro, eu vou colocar só uma concha com o caldo. Aí você pode dar uma boa misturada, foguinho médio ainda. E nesse ponto aqui, você vai começar a amassar os grãos. Quando a gente vai amassando os grãos, eles liberam o amido e é isso que vai fazer o caldo engrossar. Nesse ponto aqui que você já amassou, tá um perfume maravilhoso aqui desse tempero. Você vai juntar o restante do feijão. Lembrando que a gente cozinhou o dobro do que eu vou precisar para essa preparação. Foguinho médio, pode mexer. E ele ainda não está pronto. O feijão precisa cozinhar um pouco. E a outra coisa que você precisa lembrar é que a gente não colocou sal no feijão para cozinhar, né? Porque quando a gente congela e descongela, se tiver sal, ele fica meio farinhento. Então é agora que a gente coloca o equivalente a meia colher de chá de sal. Para ele ficar com a consistência que eu gosto, que é um feijão assim mais encorpado, e também para apurar os sabores, eu vou deixar cozinhando mais uns 10 minutinhos. Mas aí vai de gosto. Se você quer ele mais ralo, pode deixar cozinhar um pouquinho menos. Só o que não vale é você juntar o feijão com o refogado e achar que ele já está pronto. Não está pronto, precisa cozinhar um pouquinho mais. Essa etapa de amassar os grãos antes de juntar o restante do feijão é fundamental, principalmente se ele foi cozido na panela de pressão. Dá uma olhada no resultado depois de 10 minutos cozinhando. O caldo engrossa, fica com essa consistência incrível. Delícia, né? Já dá até para desligar e eu vou transferir aqui para essa tigelinha. Mas ó, é aquela história, né? Esse feijão aqui tá do meu gosto. Se você prefere um feijão mais grosso ou mais ralo, você já sabe o que fazer, né? Pode deixar um pouquinho mais no fogo ou um pouquinho menos. Ah, e tem outra. Esse refogado aqui com coentro, tomate, é só uma ideia. O importante é você entender que o segredo do feijão saboroso tá no refogado. As folhas de coentro você pode colocar por cima, assim, ou se você preferir, já mistura no feijão, que também fica uma delícia. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Mauri Lorenzo e eu vou ensinar para vocês o feijão tropeiro que eu fiz no panelaço lá com a Ana Clara. Vamos lá. Numa panela média você vai colocar azeite e vai refogar com alho, com feijão já cozido e escorrido. Aí você vai acrescentar um pouquinho de água ali, vai vendo como é que tá.
Numa outra panela você vai colocar a manteiga, caldo de bacon, a cebola e vai fritar o bacon e a linguiça. Quando o feijão estiver quase seco, assim, no ponto que você achar ideal, você coloca na panela com a linguiça e o bacon frito. Enquanto isso, você vai fritar também a couve no azeite e uma outra frigideira. Aí você vai acrescentar a farinha de mandioca ao feijão, aos poucos você vai mexendo. Cuidado, tem um ponto para não virar assim uma massa, tá? Aí você vai fazer os ovos mexidos, à sua maneira. E vai misturar com feijão. Tudo misturado, você finaliza com pimenta dedo de moça picada ou qualquer outra pimenta da sua preferência. Aí você serve com a couve no prato. E eu gosto de tomar com uma bebidinha, de preferência a caipirinha. Espero que vocês tenham gostado.